Gravada para a apresentação posterior. Começou a gravar agora, olha. Boa noite, pessoal. Essa live está sendo gravada da apresentação do currículo do Pense Laranja. Nós fizemos já um pouco da apresentação, e o Pense Laranja, eu estou falando que é uma representação. Nós temos direitos autorais do grupo Rethink Orange, que é o Pense Laranja nos Estados Unidos, onde foi construído por muitos pastores, líderes de ministérios, educadores, psicólogos, todos cristãos, para construir esse material, tá? E agora eu estou comentando um pouco sobre a estratégia do Pense Laranja. Então, eu queria que alguma pessoa da nossa equipe pudesse falar um pouquinho qual que é a estratégia do Pense Laranja, né? O que é essa estratégia? Eu já quero falar. Eu vou falar porque eu estou de laranja, em homenagem à estratégia, então estou empolgadíssima para falar. Bom, a estratégia do Pense Laranja, para explicar de uma forma simples, a gente usa uma analogia representando o que nós queremos passar com essa simbologia com as duas cores. Nós entendemos que a gente precisa alcançar a próxima geração, mas a forma de fazer isso envolve as duas principais influências cristãs que nós temos hoje, que é a igreja e a família. E aí a gente representa a igreja pela cor amarela, porque a igreja aponta para Cristo, que é a luz do mundo, e a gente representa a família com a cor vermelho. A família é essa questão do afeto, do coração, do amor. Então, a igreja com a cor amarela, mais a família com a cor vermelha. Quando a gente tem a união dessas duas influências, a união dessas duas cores, nós temos essa cor secundária, que é o laranja, que é uma cor vibrante, uma cor que transmite toda essa questão de diversão, de dinâmica. Então, a nossa estratégia é alcançar a próxima geração, alcançar crianças e adolescentes em parceria, igreja e família. E tudo baseado em Deuteronômio 6, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Isso é muito sério para a gente. Amém, amém. E olha, isso, Pense Laranja não é algo que nós inventamos, é algo bíblico, como a Ju colocou. É baseado em Deuteronômio 6, onde a igreja e a família trabalham juntos. Por quê? Porque, gente, nesse gráfico aí, vocês podem observar que a igreja, esse dado foi pensado a igreja o ano tem 52 semanas. Tirando as semanas que a criança fica doente, falta a igreja, nós temos uma igreja, um horário de 1 hora por semana, né? 1 hora por domingo, nós temos, em média, 40 horas com as crianças. Olhem só o que acontece, enquanto as famílias têm 3.000 horas. Então, nosso objetivo é capacitar essas famílias para que elas continuem sendo ou ensinando aquilo que a igreja ensina do domingo. Essa é uma das grandes a maior das estratégias do Pense Laranja, unir a igreja e a família para trabalharem juntas, para potencializar esse ensino. Fala, Noemi. Pode falar, Ju, depois eu falo. E você sabe, Karina, que os pais são a maior influência que os filhos podem ter. E a influência dos pais é para sempre. Então, quando a gente investe na vida dos pais, da família, eles mesmos vão continuar sendo essa influência que a gente quer que eles tenham da palavra de Deus e da vida cristã. Isso mesmo. Eu ia comentar uma coisa que quando nós nos tornamos líderes de ministério, uma das crises que a gente passa é que muitas famílias terceirizam a educação espiritual dos próprios filhos para a igreja. Só que quando a gente observa essa informação, a gente percebe que a bolinha do tempo da igreja é muito pouca, comparado com as 3.000 horas que os pais têm para influenciar a fé dos filhos. Então, a gente percebeu o seguinte, que a igreja não consegue trabalhar sozinha e ela não pode trabalhar sozinha na educação espiritual da nova geração. A gente precisa
dar ferramentas para os pais, porque muitas vezes os pais até querem ensinar a Bíblia, mas eles não sabem como. Como que eu vou falar de Jesus para o meu filho tão pequeno, né? E nós estamos aqui para dar essas ferramentas para esses pais, levando essa informação em conta, que os pais, eles estão com os filhos, como novamente no princípio bíblico, ao levantar, levando para a escola, dando banho, nas refeições, são os pais que estão presentes na maior parte do tempo. Por isso que nós, como igreja, precisamos dar esse suporte para a família. Isso mesmo. Avançando um pouquinho mais, a gente está falando agora do potencial da influência por ano. Agora nós vamos conhecer a ferramenta propriamente dita do currículo do Pense Laranja. Nós temos 3 currículos, tá? Esses currículos, como eu já falei, eles foram desenvolvidos por uma equipe pedagógica e teológica aqui nos Estados Unidos. Então, uma equipe de pastores, de mestres, de educadores, de psicólogos, de líderes de pequeno grupo, de ministério infantil, que juntos pensam nesse material, gente, mensalmente. Esse material, ele é pensado e é produzido mensalmente. Por isso que a gente fala que ele é atualizado. Né? Ele está atualizado mensalmente. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nesse mundo de hoje, onde as crianças estão vindo com novas bagagens. O evangelho é o mesmo, mas a forma que a gente entrega essa mensagem, ela muda, né? Então, a gente vai perceber um pouco... Tem alguém que levantou a mão? Ok. Vamos continuar, então? Vamos conhecer, então, agora a nossa declaração de fé. Nós somos uma organização, gente, que não é ligada a nenhuma igreja. Então, aqui nós temos, mesmo na nossa própria equipe, nós temos presbiterianos, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana Renovada, da Presbiteriana, então nós temos Batista. Então, é uma organização não denominacional, tá? Interdenominacional. Mas a nossa declaração de fé, a gente tem que norteia todo o nossa conduta, o nosso material. A nossa declaração fala que nós acreditamos 100% na Bíblia, que ela é exata, ela é confiável, ela é absoluta, ela é a palavra de Deus. Então, totalmente bíblica. Nós confiamos na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Ela é infalível, tá? Ela é a palavra de Deus. Bom, então, tudo isso tem no nosso site, os nossos currículos também, todo o currículo acompanha a nossa declaração de fé dentro do material, tá? E Deus é o único e verdadeiro Deus, né? Passa de volta uma vez. Deus é o único e verdadeiro Deus. E Jesus é como o único e suficiente Salvador. Isso mesmo. Uma coisa interessante que eu queria comentar sobre a nossa declaração de fé é que para os pastores aí, a gente se baseia nos 4 pilares da teologia cristã, né? A Angélica é pastora, formada em teologia, vai poder dizer com mais experiência que eu fiz um curso de missões, mas eu também estudei teologia, né? Que são, os 4 pilares são criação, queda, redenção e consumação. Então, tudo que vocês vão ver no nosso material passa por esses 4 pilares da teologia cristã, ok? Amém. Teologia bíblica, né? E a gente dá as bases para as crianças com essa visão que a Bíblia é uma unidade. Então, a gente coloca esse pensamento teológico nas crianças. Elas conseguem olhar para a Bíblia e ver um panorama bíblico completo. A gente não ensina para as crianças que a Bíblia é aquela coletânea de historinhas. A gente ensina que a Bíblia é uma unidade, que Deus fala em toda a unidade bíblica e que Deus continua falando conosco hoje. A gente traz uma visão completa da Bíblia para as crianças. Vanderlei levantou a mão. Eu acho que está paralisado aí, que eu levantei só no início. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aí, tirei. Desculpa. Não faz mal. Então, nós vamos conhecer os 3 currículos que nós temos. Eu acredito que vocês estão curiosos de saber mais sobre os nossos currículos. Nós temos 3 currículos, que compreendem o período de 0 até 18 anos de idade. O primeiro currículo é o First Look, que é de 0 a 5 anos. O segundo currículo é o 252 Kids,
de 6 a 11 anos, e o XP3, currículo desenvolvido para 12 a 18 anos de idade, tá? O currículo First Look é o currículo que a gente chama de é o primeiro olhar, é o primeiro contato que a criança está tendo desde bebê, quem é Deus, onde nós vamos apresentar o nosso Deus. De acordo com aquela faixa etária que ela está, nós dividimos entre berçário, a fase de 2 anos, e de 3 a 5 anos. Então, é Passa para o berçário... próximo slide. Ah, deu. Não passa para o próximo slide, você vai falando do First Look. O próximo, isso. Tá. Então, e o First Look, é porque eu ia falar dos 3, tá, Ju? Mas tudo bem, entendi. vamos falar agora só do First Look. O First Look, ele, então, vai apresentar para as crianças que são pequenas e são necessários para essa faixa etária repetição e coisas curtas. Então, nós vamos ensinar para as crianças pequenas que Deus me fez, Deus me ama e Jesus quer ser meu amigo para sempre. São chamadas as 3 verdades básicas que nós queremos inculcar nas crianças. É inculcar mesmo, de verdade. Né? Quem conhece, quem trabalha com First Look pode falar, né, Angélica, que nós inculcamos essas verdades, não é mesmo? Isso mesmo. Eu tenho uma pequenininha aí que se encaixa nessa faixa etária, e eu sou suspeitíssima para falar, porque eu uso material com ela desde que ela era bebezinha, e eu lembro que um dos primeiros versículos que ela aprendeu foi: Deus me fez de um modo especial e maravilhoso. E ela nem falava direito as palavras, ela falava especial e maravilhoso, tudo embolado. Mas a gente ensinava o versículo para ela com a fala e com os movimentos. A gente vai ensinar para eles a decoração através da repetição e através dos gestos, para desenvolver a memória muscular, que nas crianças pequenas, a questão da coordenação motora, a memória muscular, é às vezes mais rápido, eles pegam mais rápido os gestos do que a fala. E ela aprendeu muito rápido. Então, a gente faz essa questão da repetição. As crianças, elas têm uma capacidade de absorção muito rápida do conteúdo. O cérebro das crianças pequenas é uma esponjinha. Eles vão absorver tudo que você ensina de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto, né? E até os 5 anos, os conceitos básicos sobre Deus já foram formados na mente de uma criança. Então, alguma coisa sobre teologia, e essa criança aprendeu até 5 anos. A gente ensinou ou não, mas quando a gente ensina de uma forma intencional, com certeza ela aprende também de uma forma intencional e assertiva. Então, as crianças, elas têm essas necessidades, e a gente, ensinando as 3 verdades básicas, a gente conecta com o coração delas tudo que elas precisam saber. Amém. Nós vamos agora apresentar o 252 Kids, que eu vou convidar a Noemi para apresentar esse material. O 252 Kids é o nome esse novo currículo que é desenvolvido para 6 a 11 anos. Por que tem esse nome 252, Noemi? É interessante você ter passado isso para mim, Karine, que recentemente eu respondi uma pessoa lá no Instagram que ela fez a mesma pergunta: por que tem esse nome 252? Gente, é porque é baseado naquele versículo de Lucas 2:52, que fala que Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E a gente usa esse versículo como base porque nós queremos que as nossas crianças de 6 a 11 anos, elas cresçam como Jesus, em estatura, sabedoria e graça. E no 252 Kids, a gente já tem ali uma proposta pedagógica um pouco mais avançada, né? Porque as crianças nessa fase, elas já não são mais bebezinhas, né? Então, a gente tem todo um trabalho pedagógico para que a gente tenha essas 150 histórias bíblicas sendo trabalhadas. A gente tem as 4 habilidades de fé, temos os aplicativos para a vida, que são as virtudes. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre coragem. Aí vamos trabalhar a história de Davi. Davi teve coragem, Davi confiou no Senhor, ele foi corajoso não na força do próprio braço, mas ele foi na força do Senhor vencer as suas batalhas. E eu gosto de contar a história de Davi, porque eu acho muito emblemático, que eu lembro que quando eu estava liderando uma sala das crianças de 6 anos numa igreja lá em Anápolis, onde eu fui uma das líderes, tinha um menininho que ele falava assim, os pais dele estavam separando. Ele tinha 6 anos, gente, ele já conhecia Jesus. E aí eu contando a história de Davi e tudo, e uma das frases do líder de pequeno grupo de orientação era assim:
Fale para suas crianças que os gigantes da nossa vida nem sempre vão ser, de fato, gigantes, como era Golias. Ninguém vai sair por aqui, gente, vai encontrar um gigante na esquina e vai ter que tacar uma pedra nele. Isso não vai acontecer hoje em dia. Os nossos gigantes são aquelas coisas mais difíceis que estão acontecendo com a gente. É um irmãozinho, bebezinho que nasceu e tá chorando toda noite, né? É a vovó que tá doente no hospital. É na escola, quando você não consegue fazer amigos. Aí esse menininho levantou a mão e falou assim: e o papai e a mamãe estão brigando muito, e eu acho que eles vão separar. Eu fico até emocionada, porque quando eu me lembro disso, a história bíblica de Davi e Golias fez total sentido com a vida dele. E é isso que a gente quer que as crianças percebam, que a Bíblia não é um conjunto de histórias antigas que não fazem sentido. Muito pelo contrário, são histórias registradas de seres humanos, pecadores como eu e você, mas que por causa da força que Deus nos dá, a gente consegue vencer as batalhas, e às vezes nem sempre a gente vai vencer, né? Às vezes a doença vem, mas uma das verdades básicas do currículo do 252 Kids também é isso aqui, ó. Eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. E eu lembro que naquele dia, quando ele falou que os pais estavam brigando muito, eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, meu Deus, o que eu falo agora, né? Aí eu lembrei da verdade básica. Eu falei, é isso mesmo. Mas você sabe de uma coisa? Você pode confiar em Deus, não importa o que aconteça. Se o seu pai e sua mãe pararem de brigar e ficarem juntos, pode confiar em Deus. E se eles pararem, pode confiar em Deus. Então, assim, o currículo, ele traz as histórias bíblicas. Já vou te passar, tá, Angélica? Só vou concluir esse pensamento. O currículo 252 Kids, ele traz essas ferramentas, essas histórias, as atividades, as aplicações bíblicas, as verdades básicas, de uma maneira que comunica para a criança, de uma maneira que ela consegue entender que o mesmo Deus de Davi, que estava lá com ele enfrentando Golias, é o meu Deus hoje, que está comigo enfrentando os meus gigantes. Então, esse é o currículo, essa é a nossa proposta. Na verdade, gente, é muito mais do que um currículo. É a palavra de Deus sendo ministrada ao coração das nossas crianças. Era isso que eu queria falar para vocês. Pode falar, Angélica. Eu quero pegar o gancho, no, por isso que eu já mandei logo para não esquecer, não perder o raciocínio. Isso que a Noemi falou é tão lindo, porque traz um pouco da função do que a gente chama de líder de pequeno grupo, que é essa pessoa que vai estar orientando a criança, vai fazer a atividade junto com as crianças e vai ouvir as crianças. O foco do material não é expor um monte de atividade para as crianças. As atividades são maravilhosas, mas o foco do material é usar as atividades como ferramenta para criar relacionamento com as crianças e para ajudar as crianças a fazer a aplicação do conteúdo bíblico. Porque, gente, ao longo da igreja, ao longo das nossas histórias com o Ministério Infantil, o problema não é ensinar a Bíblia. Nós ensinamos a Bíblia, a gente aprendeu no nosso tempo, quem foi criado na igreja aprendeu as histórias. A grande dificuldade é que nós não conseguimos fazer exatamente essa ponte daquilo que nós ouvíamos com a nossa realidade. Parecia muito distante, muito desconectado. O que é aquela história de Davi comunica com a minha história hoje? E as crianças, elas decoram muito facilmente as histórias, mas elas não têm a maturidade no cérebro para entender, igual um adulto quando ouve um sermão e consegue fazer a aplicação. A criança precisa de um olhar adulto para ajudá-lo, igual a Noemi fez aí, um adulto que vai conduzir essa criança através de um relacionamento, através de uma empatia, e mostrar para ele que Deus é real naquela situação ali, da mesma forma como foi naqueles tempos. Então, a aplicação dessa verdade bíblica, ela é muito importante. Isso acontece no pequeno grupo. Isso. E o que é legal, Ju, deixa eu só fechar a história, aí você fala. O que é legal que eu queria contar desse menininho é que os pais dele realmente separaram, e eu tive a oportunidade de acompanhar ele por mais uns 2 anos antes de vir morar aqui em Goiânia, né? Mas recentemente eu fui para Anápolis e eu encontrei com ele. Gente, ele tá um rapaz enorme, tá tocando violão no louvor da igreja, tá firme com Jesus.
E assim, quando eu vi ele assim no corredor, eu falei, eu não tô acreditando que é o fulaninho. Não vou falar o nome para não expor, né? Mas meu coração ficou tão cheio de alegria, porque eu lembro que eu cheguei a buscar ele na escola, levar em casa, levei ele para tomar um sorvete, pedi autorização dos pais, né? Claro, fiz tudo certinho. E tive essa oportunidade de pastorear o coraçãozinho dele. E, gente, conectar a história bíblica, as verdades bíblicas com a vida das crianças é o que tem mais de precioso. E é isso que a gente incentiva os nossos líderes a fazer. Vai, Ju? Sim, a gente tem, na rotina do domingo, a criança ela chega e depois ela vai com o líder de pequeno grupo para uma atividade social, brincadeiras. Depois essas crianças vão para o louvor, ao grande grupo, e a história bíblica. No grande grupo, de acordo com o tamanho da igreja, pode ser dividido por idades do grande grupo, ou todas as crianças juntas. Mas o que a Noemi falou, a importância do pequeno grupo, logo depois da história bíblica, no grande grupo, as crianças são divididas em grupinhos, e cada grupo tem um líder, que é o discipulador, que o interessante é esse líder ser constante, ficar um ano com aquele grupinho, para desenvolver relacionamento, amizade, para desenvolver aquela paz da criança, poder abrir o coração para ele, poder orar por ele. Então, na verdade, o pequeno grupo se torna a aplicação do que eles aprenderam no grande grupo, aquela conversa, aquele debate, a oração e um discipulado, que é uma das coisas mais importantes que tem na igreja. Sim. Uhum. Maravilhoso. Vou passar agora para o próximo slide. Opa, vocês estão vendo? Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estamos vendo. Sim, estamos vendo. Não é esse que eu estou apresentando aqui. Eu acho que é sim, tá certo. Esse pôster ajudará as crianças a compreender o escopo eu estou querendo tirar aqui isso aqui. Olha. Ah, tá. A grande história de Deus. O que a Noemi comentou sobre os pilares, os 4 pilares que sustentam as nossas histórias estão por trás, tá vendo? A gente entende que a Bíblia é uma grande história de Deus, e as histórias, as crianças recebem esse material, vai num currículo, onde elas podem enxergar qual período, né? Onde está a história que eles estão aprendendo? Está na criação, na queda, né? Na redenção ou na consumação? Qual período, né? As crianças vão percorrendo durante um ciclo de vida, as histórias percorrem todos esses 4 pilares aí da criação, queda, redenção e consumação, tá? Eu quero falar também agora do currículo do XP3. O currículo XP3 é o destinado para os adolescentes de 11 a 18 anos, tá? Esse XP3 significa 3 experiências, vem de experience, 3 experiências. Essa fase de vida, os adolescentes, eles fazem 3 perguntas. Quem sou eu? Aonde eu pertenço? E para que eu fui criado? E olha só, e aí essas perguntas que eles fazem, nós temos a resposta dentro das 3 verdades básicas, né? Quem sou eu? Eu fui criado para buscar um relacionamento com meu Criador. Eu pertenço a Jesus Cristo e o que ele diz define quem eu sou. Nessa época onde nós estamos aí, a maior parte aí da nossa sociedade está sendo essa luta contra a questão da identidade, né, da questão do gênero, nós estamos afirmando que quem diz o que nós somos é Jesus. A Bíblia define quem nós somos, não é a mídia, não é o grupo social, não são meus amigos, é a palavra de Deus. E para que eu existo? Qual que é o meu propósito? Né? Outra pergunta que eles querem, porque eles estão na fase de decisão, o que eles vão fazer no vestibular, o que eles vão ser na vida. Eu existo para demonstrar o amor de Deus ao mundo. Então, esse currículo, ele é baseado também em Lucas 10, 27, onde baseia todos os nossos 3 currículos, que a gente quer que eles amem o Senhor teu Deus de todo o coração,
toda a alma, toda a força, com toda a mente e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós queremos que eles desenvolvam um relacionamento com Deus, olha as 3 experiências, com Deus, com o próximo e com eles mesmos. A gente sempre fala que a importância também desse adolescente se sentir parte da igreja, que ele não somente vai à igreja, mas ele é a igreja. Então, nesses currículos, no XP3, eles aprendem realmente a se envolver com o ministério, e isso é super importante. As estatísticas mostram que quando o adolescente se envolve no ministério, quando ele serve em causas, e principalmente na igreja, ele não vai sair mais da igreja, porque a igreja faz parte daquela personalidade dele. Então, quanto mais a gente envolve o adolescente, mais nós garantimos que esse jovem não vai sair da igreja quando ele for para a faculdade. Pois é, a Ju falou da estatística, nós temos estatística em cada 10 adolescentes. 8 abandonam a igreja quando completam 18 anos de idade. Esse é do Instituto Barna, aqui no Instituto muito sério de pesquisa dos Estados Unidos. Bom, nós apresentamos por alto nossos 3 currículos. O currículo do XP3 tem também, olha só, um material que chama devocional. O 252 também tem um devocional, mas o XP3 ele já está na Bíblia Online, porque os nossos adolescentes hoje estão na internet, né? Então, eles estão a todo tempo. E o nosso devocional também vem no aplicativo da Bíblia, no YouVersion, que eles podem fazer sozinhos ou podem fazer com o grupo, com o líder e com o grupo da sala. É muito legal. E o material, gente, é maravilhoso. Hoje estavam apresentando, vocês podem contar um pouquinho do tema do próximo de janeiro para o pessoal aqui? Vamos lá, No, a gente ficou muito empolgada hoje falando sobre o tema do XP3 para janeiro, que vai ser o grande vilão. Nós vamos falar sobre a comparação e como que a comparação ela nos impede de ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E a gente achou muito interessante que os adolescentes, ainda mais hoje nesse tempo, com a internet, com o Instagram, eles têm a tendência de olhar muito para o que os outros têm. E no material falava que sempre vai ter alguém que vai pegar mais peso do que a gente na academia, alguém que vai parecer mais inteligente, que vai ter uma roupa mais bonita, mas a comparação, ela rouba isso, né? Ela rouba o nosso valor, e o foco é comparar menos e celebrar mais, e olhar as coisas que Deus tem nos dado, né? E celebrar aquilo que Deus nos deu, celebrar e nos olhar com esses olhos que Deus nos vê, aprender a nos olhar da forma como Deus nos vê. E a gente ficou impactada com esse material. Aqui, eu sou suspeita também com o XP3, porque o meu esposo é pastor de adolescentes, e ele usa o XP3 com os adolescentes. Nós temos 60 adolescentes na igreja, e ele aplica o material com os adolescentes, e surgem várias conversas interessantes. O tema do XP3, a gente traz sempre um tema bíblico e também sempre um tema do cotidiano, um tema relevante, atual, para eles saberem fazer essa leitura da aplicação bíblica com a leitura da cultura, porque os adolescentes, eles vão muito fácil de acordo com a cultura. Aquilo que a cultura está mandando, que a mídia está mandando, eles têm a tendência de ir por esses caminhos. Mas quando o líder vai fazendo essa leitura da cultura à luz dos valores bíblicos, aí eles tendem a dar essa pisada no freio e colocar o pé no chão e falar assim, opa, a gente precisa entender de uma forma diferente, porque Cristo nos ensinou dessa forma. Então, está sendo muito legal usar os nossos adolescentes aqui. Uma coisa que eu acho muito legal nos nossos materiais, pessoal, é que vocês vão começar a perceber, à medida que vocês usarem, como vão surgir testemunhos de voluntários. Eu preparei a lição, mas a lição falou comigo primeiro. A gente estava comentando sobre esse tema que a Angélica falou da comparação hoje, a Angélica e o Éder, como nós vivemos essa dificuldade, às vezes, de nos sentir tristes ou sentir aquela pontada de inveja, porque a gente acaba se comparando com outras pessoas. E a palavra de Deus nos convida a celebrar
aquilo que cada um de nós tem de bom. Então, se a Angélica tem um dom lindo, maravilhoso, eu não devo comparar a minha vida com a dela, porque Deus deu isso para ela. Então, eu vou celebrar aquilo de lindo que Deus deu para ela. E isso é tão interessante que quando a gente lê as histórias bíblicas, quando a gente prepara o ensino que a gente vai dar para os adolescentes, para as crianças, o Espírito Santo fala ao nosso coração também. E uma coisa muito interessante sobre esse material do XP3 que a gente está comentando desse tema, que é o de janeiro agora de 2024, é que tem uma semana lá específica que fala para o líder se preparar dentro do tema. Ore sobre essa questão da comparação na sua vida, você que é líder, né? E recentemente, compartilhar com vocês rapidinho, eu passei por um processo de emagrecimento e como isso é uma coisa que às vezes a gente não imagina que os nossos adolescentes podem estar vivendo. Porque por muitos anos eu ficava assim, gente, mas a blogueira tal conseguiu emagrecer desse jeito, mas fulaninho de tal tem isso e eu não tenho, mas não sei o que aconteceu com fulano e não aconteceu comigo, né? A gente tem essa tendência, porque a comparação é um sentimento universal do ser humano. Mas a Bíblia fala sobre isso para a gente também, para nós aprendermos, para nós nos aproximarmos de Jesus e entender o que Jesus quer trabalhar no nosso caráter com relação a isso, né? Então, os conteúdos são muito ricos, gente, muito mesmo, muito mesmo. E Noemi, os conteúdos são sempre atualizados, como a Karina falou, o nosso papel no Brasil seria a tradução, a adaptação para o Brasil, então a gente tem, todo o material é digital, então até na própria igreja vocês podem fazer uma adaptação de acordo com o tamanho do número de crianças, as idades, por ser um material digital. Karina. Pois é isso que nós vamos entrar agora, falar para vocês desse nosso material. O nosso programa, o nosso material, ele é flexível a todo tamanho de igreja. Nós temos igrejas de até 150 membros, nós temos igrejas menores, de 80 membros, que utilizam o currículo, e temos igreja até de mais de 3.000 membros, tá? Então, o currículo, ele possibilita, ele vai de atividade para cada domingo, ele tem, em média, 6 atividades que podem ser executadas, tá? Nós vamos mais para frente, eu vou passar aqui um pouquinho para frente, para mostrar para vocês como é que são feitas essas atividades. Olha só, ela tem uma aprendizagem interativa. O que isso quer dizer? Porque não falei que nós pensamos e desenvolvemos esse material pedagogicamente, nós sabemos que cada criança ela tem uma forma de aprender. Algumas são visuais, outras elas precisam ser mais motoras, precisam pegar para aprender, outros precisam falar. Então, cada atividade, elas têm um selinho que elas vão mostrar, olha, essa atividade exige movimento, essa exige imaginação, essa exige um brincar. Por quê? Tudo que acontece no currículo, tem um propósito, ela é intencional. Como a Ju falou, existe um programa, uma sugestão de programa a ser desenvolvido. O material é completo, pessoal. Vai material de arte, o material da história bíblica, vai o material visual que você vai poder passar ou no telão ou imprimir para colocar na sala. Vai o material para as crianças, que vão ser as atividades a serem executadas. Vai o material de estudo para o líder, tá? Vai o devocional e vai também o Dica aos Pais, que nós vamos apresentar também mais à frente. Então, o material, ele é completo. E esse material, você pode adaptar, por exemplo, nós temos atividades para igrejas grandes, que têm muito recurso, e para igrejas que não tem como utilizar nenhum recurso. Então, é uma escolha, é um leque que você tem de opções. Por isso que a gente fala que o nosso currículo, ele é adaptável a todo tipo de igreja. Fala, Noemi. Uma coisa legal que vocês podem fazer também com essa variedade de atividades é escolher uma atividade que se adequa mais àquele culto de oração que tem na quarta-feira, né? Que tem que ter alguma programação para a criança lá, porque as famílias levam as crianças. Você pode escolher 2 atividades ali para serem feitas na EBD, na escola dominical, no período da manhã, na igreja,
outras 2 para serem feitas no culto à noite. Então, vocês têm esse leque de atividades para distribuírem também de acordo com a necessidade da programação da igreja de vocês durante a semana, né? Durante os dias que tem o culto funcionando, né? E outra coisa que aqueles selos de ajuda a gente a identificar de uma forma rápida na hora que a gente for selecionar a atividade. Eu sempre separo uma atividade de movimento, que é aquelas que está com o selo, acho que o selo verdinho, né, de movimento, para quando as crianças chegam. Porque geralmente elas já chegam mais elétricas, então a gente coloca atividade de movimento, e aí depois a gente coloca uma daquelas atividades, aquelas de pensar, de refletir, para elas irem ficando mais calma, aquelas de criar, para elas usarem as mãos, e aí é o momento que elas vão ficando também mais calminhas. Então, os selos ajudam a gente a identificar, na hora da preparação da atividade, qual é a habilidade que você vai querer trabalhar melhor com aquelas crianças, e como vocês têm várias opções de atividade, a gente vai escolher aquelas que vão se adaptar melhor ao nosso contexto, à nossa realidade, aos materiais que a gente tem e às crianças que a gente tem também. Pois é, e tudo isso, pessoal, vem sugerido no currículo, tá? Tudo isso fala qual atividade que vai usar em tal momento, tudo isso é colocado. E o que é esse material que a gente chama, Angélica, de dica aos pais? O que vem nesse material e o que é esse material? Esse material, nós oferecemos ele como uma ferramenta para ser usada em casa. Esse material, ele vai concluir aquela questão da parceria que nós falamos no começo. Ele é fundamental, porque ele vai trazer para os pais a oportunidade de ensinar em casa, de dar continuidade. A gente entende que os pais, eles são os responsáveis pela instrução espiritual, pelo ensino espiritual dessas crianças. Só que os pais, gente, eles têm várias coisas para fazer, eles estão preocupados com a provisão do lar, eles têm muitos afazeres, e muitas vezes os pais chegam para a gente falando que eles não conseguem tempo, que eles não sabem o que ensinar, e a gente não vai trazer mais uma sensação de culpa para as famílias. O importante é que a gente possa acolher as famílias e facilitar algo para eles. Se eles estão falando para a gente que, de repente, eles não têm tempo, então a gente oferece para eles oportunidade. E o material do Dica aos Pais, ele vai oferecer 4 oportunidades de maneira simples, dentro da rotina cotidiana desses pais. Com crianças pequenas, eles trazem a sugestão do material, trazem momentos do banho, momentos do lanche, coisas que as crianças, que os pais podem fazer com as crianças enquanto eles estão ali no momento de cuidado, na rotina de cuidado, utilizar desse momento para ensinar e para falar as verdades bíblicas ao coração das crianças. Então, o Dica aos Pais é essa ferramenta preciosa, que com 5 minutos durante o dia, os pais conseguem ali, de uma forma intencional, falar e aplicar a verdade bíblica ao coração da criança. Ele vai olhar, ele vai saber tudo que foi ensinado ao longo da semana, tudo que foi ensinado ao longo do mês para aquela criança, e ele vai conseguir, de uma linguagem simples e rápida, passar algo de ensino bíblico para a criança dele. E, Angélica, é uma coisa bem simples, porque ensina o que você vai conversar com a criança na hora do café da manhã, quando você levar no carro para a escola, uma frasezinha, uma pergunta, que você vai trazer, então, aquela mensagem para a conversa, uma frasezinha, alguma coisa para a hora do almoço, na hora de dormir. E o que eu acho mais interessante nisso, que me cativa, é que muitas vezes, quando a gente tem um filho adolescente ou pré-adolescente, a gente começa a querer ter conversas espirituais, mas olha, a Bíblia mostra isso aqui, você está errado. Tem aquelas conversas bem chatas e bem maçantes, né, com o adolescente. Se você aprende, o papai e a mamãe aprendem a ter conversas espirituais, desde que a criança é pequenininha, 3, 4, 5, 2 aninhos, aquilo vai se tornar uma cultura dentro do lar. Não é uma coisa que vai ser, não, agora vem cá que nós vamos ler o que a Bíblia diz sobre o que... Mas a criança já aprendeu que a Bíblia faz parte, que as perguntinhas sobre a palavra de Deus são na hora de ir para a escola, na hora do almoço. Não é um culto, são conversas, é uma cultura, na verdade, de ter conversas espirituais com seus filhos. Na verdade, voltamos para Deuteronômio, onde que a gente deve inculcar ao levantar, ao se assentar pelo caminho. Então, é essa a proposta, da gente continuar
Vanice, esse é o diferencial do Pense Laranja, de continuar, ensinar aquilo que foi colocado na igreja durante toda a semana. Por quê? Quem tem maior influência com as crianças são os pais. Como a Ju falou, a influência é eterna. Já quando acontece a adolescência, nós vamos ver uma redução dessa voz do pai, aonde a voz dos líderes, aí entra o líder de pequeno grupo, tem maior influência na vida dos nossos adolescentes. Por isso é importante, a gente como líder, quem está aqui, pastores, líderes de ministério, passar essa visão para a sua liderança, para os seus voluntários, dessa importância de que trabalhar com os pais, gente, muitas vezes não sabem o que fazer, não sabem como ensinar, e nosso papel é formar eles, é equipar esses pais, dar instrumento para que eles possam continuar ensinando o que é ensinado na igreja. Bom, vamos avançando. Outro material que a gente tem é o Scope Ciclo. O que é esse material? O Scope Ciclo é o material, é a programação do ano inteiro que nós oferecemos, onde vocês vão poder ver todas as lições, todos os currículos, se preparar. Uma coisa que o Pense Laranja pensa é na preparação. E quem não tem tempo, nós sabemos que chega domingo, a maior pergunta que tem, qual que é? O que eu vou ensinar no domingo? Onde passa para a internet, joga lá na internet e procura atividade. Gente, não façam isso. Precisa ser intencional e planejado. Então, nós temos um planejamento anual, onde todas as histórias bíblicas estão ali colocadas. E por que ciclo? Porque elas são revisadas de 3, dependendo de cada currículo. Por exemplo, as crianças menores, elas vêm até First Look. Esse ciclo é menor, é de 1 ano, porque as crianças precisam de repetição. As crianças maiores, os engenheiros, como eles pensam, de 6 a 11 anos, os pesquisadores, eles têm um ciclo de 3 anos, onde eles voltam naqueles ensinos. Não é a mesma história, mas são as verdades básicas que nós precisamos inculcar nessas crianças. Então, esse é um material precioso, tá? Está disponível, né, gente? A Ju colocou aí, tudo isso é gratuito, vocês têm disponível para pegar o material do Scope Ciclo no nosso site, www.penselaranja.com.br. Alguém quer falar alguma coisa do Scope Ciclo ou podemos continuar? Inclusive, essa declaração de fé, vocês vão encontrar ali no nosso Pense Laranja, tá? A declaração de fé que foi perguntada ali. Eu não sei se todos aqui já baixaram a amostra. Aqui está um QR Code. Se você está no computador, você pode colocar essa imagem que você vai conseguir uma amostra desse material. O que é esse material, gente? Quando você clicar e abrir, são um conjunto de arquivos. Todo o nosso material é digital. Isso é uma coisa muito boa. Você pode mandar tudo isso digitalmente para os seus voluntários, para os pais, né? O Dica aos Pais, você pode comunicar e enviar isso também para os pais. Então, para baixar a amostra, podia colocar o link aqui também no nosso chat, tá? O link da amostra, do escopo, a Noemi já está providenciando isso aí. Se vocês quiserem, vou dar um tempinho para vocês também darem um print aí nessa imagem do QR Code, tá bom? Eu gostaria agora, nós podemos passar aqui, eu vou parar a apresentação, e vamos conversar um pouquinho para tirar dúvidas que vocês tenham. A gente vai abrir, podemos falar um pouquinho, se vocês quiserem, um pouquinho de como acontece a sugestão de programação ou responder as dúvidas de vocês. Tem alguém que quer já? Bianca, por favor. Karina, você poderia dar um exemplo de sugestão de divisão do material, então? Porque são seis atividades. Mas como que eu poderia dividir isso? Tá bom, eu vou contar então, eu vou contar um pouquinho por alto para você entender. Como que acontece o currículo? Nós temos um momento que antecede a preparação do domingo. O que é essa? Eu vou pedir alguém para falar um pouquinho sobre o prelúdio. O que é o prelúdio, meninas?
O prelúdio nada mais é do que tudo que você precisa fazer durante a semana e antecipadamente antes das 9 horas do horário do culto, onde o culto vai começar, lá na igreja, né? Então, por exemplo, a decoração da sala das crianças, os materiais, as lições mandadas para os líderes, o pessoal da música, as escalas do pessoal, tudo isso acontece no prelúdio. É tudo que o líder tem que preparar e ter em mente antes do domingo começar, e ali nos primeiros minutinhos também que o domingo começou, né? A gente chama de prelúdio, é aquilo que acontece, né, como a Noemi falou, antes do domingo. E isso pode ser desenvolvido, isso aí, quando a gente, no treinamento, a gente mostra para vocês como criar essa estrutura, como criar esse organograma de trabalho, né? Pode ser as avós, pode ser, você pode ter apoio, né? Não só os líderes de voluntários. Essas dicas vocês vão ter durante quando assinam, vocês passam por um treinamento, tá? Tem uma plataforma digital. Depois desse momento, Bianca, a gente tem um momento que onde as crianças estão chegando, tá? Olha só, as crianças às vezes chegam na hora, umas demoram a chegar, então a gente tem um momento que a gente tem umas atividades, essa vai ter no currículo, uma delas é que prepara essas crianças para ouvir a história. É um aquecimento. Então, como eu disse para vocês, nada não tem um porquê, tudo é intencional no Pense Laranja. Então, se a criança vai aprender uma atividade que vai falar sobre, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, ela vai ter uma atividade anterior, às vezes a gente chama do brincar, tá? E que ela vai brincando, preparando para ouvir a história. Então, essa é uma atividade. Brincando depois, com propósito, né, Karina? Brincando com propósito, nada aqui, tudo no Pense Laranja tem uma intenção, tá? Geralmente já é a primeira conexão que essa criança tem com o seu líder de pequeno grupo. Então, a criança que vem, é nova, tudo, ela já vai se sentir acolhida, porque ela está num grupinho pequeno, fazendo aquela atividade que tem o propósito de levar a criança até aquilo que ela vai aprender, né? Angélica, conta alguma atividade aí que é preparatória da história. Tem um momento que a gente chama de social, que é a hora que as crianças, que é esse momento que você está falando, de quando as crianças acabaram de chegar, para preparar elas para irem ouvir a história no grande grupo. Teve uma brincadeira que a gente ia falar, é um negócio que ia falar com as mãos, eu não lembro o nome da brincadeira, mas era uma brincadeira que, sabe aqueles joguinhos de mão, tipo do Babalu, fazia uma brincadeira daquela com as mãos, com as crianças, que para a gente já é um negócio assim, passado, mas para as crianças é novo. E aí, na parte do social, a gente fazia uma brincadeira daquela com as mãos e chamava as crianças, e aí no final da brincadeira falava assim, olha, agora nós vamos lá para o grande grupo para ouvir sobre a história de alguém que ajudou uma outra pessoa no momento que ela estava precisando. E essa atividade de dar as mãos não dava para fazer se um não pudesse dar as mãos e fazer compartilhado com o outro, né? Então, essa era uma atividade que conectava, uma atividade do social. Não precisava de material nenhum, só usando as mãos, e na história a gente ia falar de um momento em que os discípulos ajudaram uns aos outros, porque eles tinham essa cultura de se ajudarem dentro da igreja primitiva. E aí foi discorrido a história no momento do grande grupo, que é um outro momento. Isso vai depender muito, Bianca, do tempo que vocês têm com as crianças, da programação. Ele é muito de acordo com o tempo, de acordo com a quantidade de crianças. Se vocês têm um tempo um pouco mais reduzido, vocês podem usar 2 atividades, uma antes da história, período da história, e uma depois da história. Se vocês têm um tempo mais extenso, uma programação de 1h30, 2 horas, vocês podem usar mais atividades. Então, Angélica, culto, na verdade, né? Manhã e à noite, ou durante a semana, você pode, porque tem várias atividades. Isso, várias atividades, você pode escolher. Exatamente. O currículo traz várias opções, então você escolhe de acordo com a tua realidade. Isso é outra coisa muito importante. Então, a Bianca estava querendo saber como escolher e qual outra atividade. Esse outro momento, depois que a gente vai desse social, a nossa sugestão de programação é de torno de 1 hora e pouco,
de programação com as crianças, tá? Se você fizer completo, vai dar mais tempo. Isso é a opção para quem tem culto de manhã e culto à noite. O outro momento é o momento da história e do louvor, Bianca, que aí também nós ensinamos a como contar. O material já vem como contar a história de forma divertida, interativa, porque essa criança é uma criança ativa. Então, ela precisa participar desse processo de aprendizagem. Então, quando você está contando história, você convida essa criança a estar junto com você e a contar a história junto com você. Então, muitas vezes, ela vai ser vai estar na frente para contar, para ser um personagem bíblico enquanto você conta a história. Mas tudo isso é explicado no nosso currículo, tá? E são acompanhados com artes, né? As artes gráficas para você contar a história, tudo isso acompanha. Sim. Karina, e a quantidade de recurso criativo que a gente usa no material para contar a história é tão rico que dificilmente a gente vê uma coisa se repetindo próxima da outra. Às vezes a gente vai usar, por exemplo, as crianças para encenar, fazer uma pequena encenação, igual a gente usou agora com a história de Zacarias, Isabel e Maria. As crianças iam lá para fazer a encenação. Às vezes a gente usa um recurso que é usar um flip chart e as crianças irem, ou o adulto ir e fazer um desenho enquanto está contando a história. A gente falou agora recente, né, Noemi, do material de janeiro, que a gente vai usar pedras. A gente vai contar a história da criação com um monte de pedra colorida e vai rodar essas pedras, as crianças vão estar sentadas em círculo, e em cada momento da história a gente vai usar uma pedra com um desenho e passar em círculo para as crianças essas pedras. Aí a gente vai contando a história da criação com pedras. Então são recursos tão variados que as histórias nunca ficam chatas, nunca fica maçante, tem sempre algo muito criativo para chamar a atenção e para contar a história bíblica de um jeito que vai ficar gravado na mente da criança por muito tempo. Sabe o que acontece, pessoal? Eu vou passar para o Vanderlei. Acontece que as crianças vão para casa, elas começam a brincar de aquilo que elas aprenderam na escola bíblica. Elas começam a brincar, reproduzindo o ensino. Você quer coisa mais legal? Eles guardarem e brincarem em casa, fazendo torre da Torre de Babel. Eles pegam as pedras, lembram da história. Vanderlei, por favor, pode falar. Assim, me surgiu uma dúvida, porque eu vi que tem 3 divisões, né? Mas em termos de crianças, tem 2 divisões, que é de 0 a 5 e de 6 a 11. E dentro dessas 2 divisões tem as subdivisões, certo? Certo. É de 0 a 2, de 2 a 4. E eu percebi que são tem vários momentos, mas em relação a 2 momentos que vocês falaram de grupão. Neste grupão, reúne todas as crianças, por exemplo, de 0 a 11 anos, para contar a história? Não. Noemi, pode falar, Noemi. Eu ia falar sobre isso, que eu não sei se entra um pouco também na pergunta que a Bianca... essa divisão de idades, gente, ela é assim, já respondendo também a sua pergunta, Vanderlei. A nossa ideia é que vocês façam essas 3 divisões dos currículos, mas em relação às crianças, que são o de 0 a 5 anos, os pequenininhos, eles vão ter o grupão deles, dos pequenininhos, entendeu? Uhum. E o grupo de crianças de 6 a 11 vai ter o grupão delas. A gente não vai misturar criança de 3 com criança de 10, não. Entendeu? Ótimo. A gente vai fazer essa divisão dentro desses 3 grandes grupos. E lembrando também que a divisão do berçário, do maternal, dessas crianças que ainda são bebês que engatinham, vocês têm total liberdade para ter, por exemplo, uma salinha só para eles na igreja. E fazer o grupão das crianças menores de 3 a 5 anos, que já é naquela idade dos pré-escolares, né? Na nossa igreja lá em Anápolis, a gente fazia isso. A gente tinha o berçário, os bebezinhos de colo, aí a gente tinha o maternal, com a parte lá das crianças que já eram aqueles bebês engatinhando, aí a gente tinha a sala das crianças de 2 aninhos, que é o maternal, né? Que é a pasta das crianças de 2 anos, desculpa. Então, é berçário, maternal, 2 anos. Aí, outra divisão é 3 a 5 anos, numa outra sala.
né? Só um parênteses, por que nós temos tanta divisão nessa faixa etária? Essa faixa etária é onde tem maior diferença, né? A criança mostra, uma criança, um bebê, você pode ter recém-nascido para 3 meses, o salto é muito grande de desenvolvimento. Por isso, nós precisamos ter mais faixas para essa faixa etária. Para as crianças de 6 a 11 anos, o currículo desenvolve um único material, mas como que acontece essa divisão? É um grupo grande, a gente chama de grande grupo para todos, mas depois se subdivide em pequenos grupos. Nesses pequenos grupos, você pode dividir por idades, por faixa etária, meninas ou meninos, isso aí a gente orienta conforme a realidade da sua igreja. Tá bom? Então, isso aí, numa conversa conosco, após assinar, nós damos todo o treinamento de como ser aplicado para a sua igreja. E também, Karina, Excelente. no pequeno grupo, o material pode ser adaptado para aquela idade da criança. Então, você conta a história bíblica para o grande grupo, então o pequeno grupo vai ser adaptado para criança de 5, de 7, de 8, depende de quantas crianças você tem e como você vai separar as faixas etárias. Então, no pequeno grupo, as perguntas vão ser diferentes, a conversa vai ser diferente de acordo com a faixa etária. Isso, aquela parte que Bianca, a gente mostrou daqueles selos de atividades, é bem legal que, assim, vocês vão perceber ao longo do tempo que usarem o currículo, que vai ter algumas atividades que vai estar tá escrito lá assim, ajude as crianças menores que estão aprendendo a ler, coloque crianças próximas de crianças menores, os maiores de 10, 11 anos, eles podem ajudar ali os 6 e 7, né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou apaixonada, gente, pela alfabetização. Crianças de 5, 6, 7 anos é, assim, a faixa etária que deixa o meu coração quentinho, sabe? Então, eles estão aprendendo a achar os versículos na Bíblia. Então, todo aquele cuidado que o líder tem que ter para ensinar o sumário da Bíblia, como que acha os livros, aprendendo a ler. Então, a gente tem essas divisões nos currículos, porque a gente leva, como a Karina falou, o desenvolvimento das crianças em consideração, né? muito interessante, né, Noemi? Você lembrou? Nós temos um material que vai para casa, dentro do Dica aos Pais, que é um material chamado Jogo Americano. Jogo americano, gente, é aquele coisa que vai debaixo do prato, né, que a gente coloca. O que acontece? Eu tenho um aqui, eu vou ali buscar. Mostra para nós. O jogo americano, ele é um material que os pais podem usar para as crianças menores, porque ali elas tem uma parte que elas vão desenhar, uma parte que elas vão pintar, que elas vão, durante todo o mês, os pais podem ensinar, ver o que eles aprenderam a cada domingo. Tem o versículo para decorar com gestos que o pai pode ajudar a criança a decorar em casa. Aquilo ali fica na mesa, gente. Lembra do inculcar? Ao caminhar, ao sentar, pela manhã, ao dormir. Então, aquilo ali vai ser um momento. Olha que coisa mais linda. Não, vira assim para frente para a câmera. A gente não consegue ver assim. Isso. Está um pouquinho embaçado, porque acho que mais você tá longe, mais longe. Eu vou tirar aqui o fundo. Peraí, só um minutinho. Ela está com efeito aí. Aqui, ó, gente. Olha que coisa mais linda. Então, essa parte aqui, ó, é a pergunta que os pais vão fazer para a criança. Quem me criou? Deus. Deus me fez. E essa parte da criança desenhar a parte da história. O pai vai acompanhar tudo que é lições dos domingos, dos 4 domingos. Ali o versículo, olha, para decorar. E embaixo fala qual gesto fazer com as crianças. Aqui no meio tem essa parte para desenhar, né? Uhum. Na verdade, a Bíblia vai acompanhar o dia a dia dessas famílias, vai se tornar uma cultura da Bíblia. Isso aí. E tem até uma atividade, tá vendo? Pedagógica, vai desenhar lá. A faixa etária da motricidade, né, Angélica? Olha que importante, né? Isso, a motricidade, pontilhado, a coordenação motora fina, tudo isso que a gente ama ver desenvolvendo nas crianças. Quem é pedagogo, quem é pedagogo aqui vai ler, ao ler o currículo, vai perceber que isso foi desenvolvido por pessoas que realmente entendem do que está falando. Bianca, você levantou a mão, continua com dúvida? E o Vanderlei? Então, a minha dúvida, Karina, é o seguinte, é que hoje eu acho que a minha configuração da igreja, ela está um pouquinho diferente do que é proposto no material.
Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham somente na IBD e um grupo de pessoas que trabalham somente no culto. O tempo de culto ele é bem curtinho, é entre meia hora, 40 minutos mais ou menos. E nós não temos essa nova configuração, por exemplo, de uma abertura, de um grupão e depois divisão. Geralmente a gente faz uma abertura mais básica, que faz a leitura de um versículo, canta uns 2, 3 louvores, depois divide em sala. Uma configuração assim bem básica mesmo. E a minha dificuldade, o que eu fico um pouquinho insegura, é o seguinte, é que eu vou ter que treinar as pessoas para uma nova configuração. E nesse treinamento é assim, hoje eu tenho um professor que dá aula, no próximo domingo eu tenho outro professor. Hoje, na IBD, é um professor que dá aula, à noite é outra pessoa. Será que eu consigo fazer algum link de continuação de fala? Porque Olha, assim, a quantidade de pessoas que giram no mês é de 30 a 40 pessoas. sim. Bianca, ótima sua pergunta. Eu acho que a gente tem muito para esclarecer sobre isso. Eu posso falar com você algumas coisas. Primeiro, se a gente está querendo investir num discipulado é relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento com as crianças. Então, eu não posso deixar de falar isso para você, Bianca. Por quê? Jesus, ele ensinava para a multidão, mas ele caminhava com 12. Ele ensinava 12. Então, ele tinha os próximos. E eu dou um seminário, tem até no nosso canal do YouTube, sobre liderando pequenos grupos, tá? Então, eu tenho um workshop sobre isso, eu sou apaixonada por esse tema, por isso que eu falei com você que eu não posso deixar. Quando a gente tem várias pessoas passando pela vida dessas crianças, por um período curto de tempo, você não cria um relacionamento. Cada faixa etária tem um período de conexão. Quando as crianças são pequenas, elas precisam de conexão. Já viu que criança que vai no berçário chora muito porque ela desliga da mãe, e se ela não conhece o professor, cada vez é uma nova tentativa de você se enturmar essa criança. Já o adolescente, ele não confia em você da primeira vez. Leva tempo para desenvolver esse relacionamento com o líder. Então, esse é um problema. Quando eu estou dando o meu workshop e vem essa questão, Bianca, eu comento o seguinte, que é importante a criança precisa saber se ele vai passar por essa professora ou 1 ou 2 vezes na semana, ou no mês, tá? Eu indico, se você tem poucos professores, que haja um rodízio, mas que as crianças percebam que esse rodízio, ele deve acontecer, mas a criança sabe que no segundo domingo ela vai ver aquela professora. No terceiro domingo eu vou ver aquela professora. Que seja uma constante, porque isso vai trazer segurança e confiança. Para desenvolver discipulado e relacionamento, nós precisamos de ter tempo e as mesmas pessoas. Agora, eu vou passar para vocês, meninas. É importante, é possível, você falou uma coisa mesmo, existe treinamento. É uma nova reconstrução de uma forma de pensar, tá? Então, nós estamos aqui para treinar. Nós damos treinamento para a sua equipe. Então, o que possibilita? Nós viemos aí do Covid e a gente viu que a gente pode fazer online. Então, é muito bom, porque os professores trabalham, os voluntários não têm tempo. Então, nisso, nós podemos agendar um horário e fazer esse treinamento online, bem específico para a sua realidade. Vou passar para a Noemi e para a Ju, que levantaram a mão. Gente, só um pouquinho. Rapidinho. Depois, vocês colocando ali o WhatsApp de vocês, eu vou tentar responder as perguntas de vocês mais importantes. Eu trabalho muito com voluntariado, com equipe, com liderança. Então, eu vou ajudar vocês a montarem essa equipe. E quando a gente fala lá no XP3, que os adolescentes, os jovens, eles precisam ser a igreja, eles precisam servir, vocês vão ver quanta oportunidade que tem para um jovem ser líder de pequeno grupo das crianças. Quando o jovem decide de ser o líder de pequeno grupo de um grupo de crianças, ele vai aprender a discipular, ele vai ser um mentor. E quando ele chegar na sexta-feira à noite, ele vai dizer, eu vou para aquela balada ou eu vou
pensar que eu tenho que ser um exemplo para minhas crianças no domingo. Ele vai pensar 2 vezes com as decisões que ele vai tomar na vida. Então, quando nós colocamos um jovem para ser o líder de pequeno grupo das crianças, nós estamos mudando o destino não só das crianças, mas desses jovens, tá? Isso é super importante. Quem vai contar a história é o professor, é o comunicador, que tem dom de comunicação criativa, como é que chama o outro? O host, é o comunicador, né? O anfitrião, que é o engraçado, que vai trazer aquela alegria, o humor, e quem vai realmente discipular as crianças, andar com elas, não é o professor da classe, o professor do grande grupo, são os pequenos grupos, os seus líderes, os mentores do pequeno grupo, que são os discipuladores das crianças. Isso. Uma coisa que eu ia te falar, Bianca, é que eu passei exatamente por isso. Fui convidada para liderar um ministério numa igreja aqui em Goiânia e eu tive que fazer todo um remanejo dos voluntários, conversar com eles, passar esse treinamento para eles. Tive várias reuniões para explicar para eles isso que a Karina falou da importância do acompanhamento, de criar relacionamento com as crianças. E aos pouquinhos eles foram entendendo, né? A gente refez as escalas, e aí ao longo do caminho, você às vezes vai ter que adaptar para uma pessoa de 15 em 15 dias, ou a pessoa consegue ficar 1 mês e faz uma pausa de 1 mês. Então você vai ter que dar uma pensada em como remanejar as pessoas, mas é completamente possível, tá? E outra coisa também, Noemi, falando, é que eu me lembrei de uma coisa para não perder. O nosso material, como ele é digital, você pode fazer essa comunicação, todos podem ter acesso. Então, assim, é até que, em vez de ser departamentado, a equipe de manhã, equipe de noite, vocês falando a mesma língua, o que nós precisamos hoje é unidade, gente. E falando em unidade, nós temos os assinantes do currículo, eles têm um grupo fechado no Facebook, são os parceiros. Todo mundo que assina está ali junto. Onde gente de várias denominações trabalhando juntos, em unidade. Então, assim, falou de unidade, eu lembrei disso também, que a igreja hoje, principalmente, nós precisamos, como povo de Deus, nos unir para alcançar, né, para fazer o reino de Deus aqui na Terra. Fala, Angélica. Só mais uma coisinha, Karina, essa coisa do escopo e ciclo que a gente, os pais, os líderes, os pastores, imaginando que aquela criança, aquele bebezinho, você gostaria que se tornasse um dia, quando ele tiver 18 anos. Então, tudo é interligado. E essa importância da interligação dos líderes de faixas etárias é super importante, porque os pais, eles têm filhos em várias idades. Então, os líderes de faixas etárias, eles também vão estar conectados com o mesmo programa. Isso é muito interessante. Angélica. Bianca, eu ia comentar que, na verdade, isso é bem comum. A Noemi falou que ela pegou essa realidade, eu também lidei com essa realidade aqui, e isso acontece em várias igrejas, porque as pessoas muitas vezes não sabem que existe uma outra forma de funcionar, e tem funcionado dessa forma, tem funcionado bem, mas a partir do momento que você está conhecendo uma outra forma de funcionamento, eu acredito que Deus usa pessoas específicas em momentos específicos. Então, o fato de você estar aqui já traz um propósito do Senhor, e você pode ser essa líder-chave que vai chegar trazendo uma visão diferente, e o Senhor vai capacitar você para chegar lá e falar, gente, eu descobri que a gente pode trabalhar com uma unidade na nossa equipe, nós podemos ter uma conversa, nós podemos dividir as nossas rotinas, sabe uma coisa que aqui funciona muito legal? Em duplas, e aí a mesma dupla, por exemplo, que fica num domingo, fica domingo de manhã e fica domingo à noite, porque ela não tem que preparar 2 vezes o material, para a dupla que fica domingo de manhã, e a outra dupla que nem se comunicou, nem conversou, e preparar o mesmo material do domingo à noite. Vocês irem aprendendo o que vai funcionar para vocês, mas às vezes precisa uma pessoa ouvir algo diferente, uma pessoa trazer esse novo funcionamento. Então, que o Senhor capacite você nesse momento, né, Karina?
Eu vou passar aqui algumas sugestões para vocês. Nós estamos passando um pouco do tempo. Caso vocês tenham alguma coisa que precisem fazer, eu vou permitir que vocês tenham. Quem quiser ficar para fazer perguntas, nós estaremos aqui. Eu queria só indicar para vocês esse livro do Pense Laranja. Ele é Fundamentos para o Ministério com Famílias, um guia da estratégia do Pense Laranja. Esse livro nós lançamos esse ano, foi uma tradução do grupo, né, dos Estados Unidos, do Rethink Orange. Esse livro, ele é um resumo, ele é uma leitura fácil, é uma leitura para quem quer compreender melhor o Pense Laranja. É um bom começo, tá? Para entender como funciona a nossa estratégia, para dar para o pastor, para a liderança da sua igreja. Esse livro pode ser adquirido através da loja do nosso site, tá? Pelo www.penselaranja.com.br. Quem for assinar esse mês, esse ano ainda, pode falar, falei com a Karina falou que eu ia ganhar um livro. Então, quem assinar somente até o final de dezembro ganha um livro do Pense Laranja, tá? Gente, interessante vocês que estão aqui, que receberam um convite, talvez recebeu de alguém, um dos nossos líderes, ouviu no Instagram. Eu queria falar para vocês que muito importante, vocês estão fazendo um investimento na próxima geração. Qual que é o valor desse investimento? Depende do tamanho da sua igreja. Nossos currículos, eles são pensados, não pelo todo, o que haverá dia 31, o que haverá é o seguinte, até dia, não sei, que a Noemi colocou até o dia 30 para comprar, que vai ter dia 31. Até dia 31, quem assinar pode falar que a Karina disse que vai ganhar um livro, entendeu? Vanderlei, tá pedindo, você precisa conhecer o material. Se você assina janeiro, estão pedindo para eu assinar, se pode dar em janeiro? Eu vou dar. Vamos pensar. Vocês não vão passar isso para ninguém, hein? A Karina deixou, então, em janeiro, mas eu queria que fosse esse mês, vocês não me enrolam, não. Outra questão, eu queria dar o parabéns por vocês estarem aqui, por vocês serem desafiados a ser chamado para esse ministério. Eu sei que é desafiador, eu sei que é cansativo, mas Deus dá força. Hoje eu falei ontem com uma parceira nossa, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos colher os frutos do nosso trabalho. E outra, ele vai renovar nossas forças. Então, a minha oração para vocês é que Deus renove a força, renove a vontade de investir nessa próxima geração. Tá, vai com Deus, Angélica. Olha, o valor do material é um valor combo, tá? Então, cada medida que você vai aumentando cada currículo, você ganha um desconto. Tá? Caso vocês tenham maior, Noemi, você pode colocar também o telefone do WhatsApp do Pense Laranja, por favor, vocês anotem o telefone do Pense Laranja, se quiserem conversar mais, marcar uma outra apresentação, conversa, eu estou disponível, tá? É só mandar um WhatsApp. O Reinaldo está perguntando como faz para rever a apresentação de hoje. A apresentação foi gravada. Vai ficar onde? A gente vai ter que enviar por telefone, né? Como o link. Então, deixa o telefone. Se a Noemi... Reinaldo, você deixou seu telefone? Porque a Noemi está gravando e ela vai passar tem que passar isso aí. Deixou, olha. Ótimo. Nós vamos colocar, todo mundo que quiser acesso a essa, talvez a gente coloque o link no YouTube, essa gravação, e compartilha com vocês, tá bom? Através do WhatsApp, o link. Eu vou encerrar por aqui. O material é diferente para o tamanho da igreja. A igreja de 150 membros, o valor é de R$ 169. Como que a gente faz esse cálculo? R$ 169 por membro, tá? Aquele que não é a igreja toda, por membro, o dizimista. Então, dá 1,12 centavos por mês. Por família, gente, por família. Então, é um investimento que vocês estão fazendo na próxima geração. Gostaria de orar por vocês, desejando... Vou pedir a Ju. Ju, você pode orar por esses líderes? Que Deus os abençoe, que guarde. E nós estamos disponíveis. O treinamento é gratuito, nossa plataforma digital, e a gente está disponível para atender vocês no momento que vocês quiserem.
Você está sem som, Ju? Entre em contato lá no site, né, do Pense Laranja, se você não conseguir entrar aqui pessoalmente com a gente, mas entre em contato e a gente vai providenciar esse treinamento. Vai estar saindo um treinamento novinho agora para janeiro, fevereiro, então vocês vão poder fazer parte, tá bom? Qual o zap para entrar em contato? Alguém colocou o telefone da... Ah, tá, Pense Laranja está ali, ó. Tá. Tá. Vai ter o Pense Laranja ao redor do Brasil, vai ter. Ano que vem nós começamos a partir de junho, tá bom? Nós vamos anunciar isso nas nossas redes sociais. Então, vamos orar? Vamos. Obrigada, Senhor, por todos esses servos teus, Senhor, pelo teu chamado para cada um que está aqui nesse grupo, as suas famílias e também pelas suas igrejas, seus times, Senhor. Obrigada, porque o Senhor levanta pessoas tão especiais para a tua obra, Senhor. A gente se sente tão pequeno diante de tudo isso, Senhor, mas a gente sabe o quanto o Senhor pode nos dar o poder de implementarmos, de adaptarmos, Senhor, de levarmos essa geração, Senhor, aos teus pés, Senhor. Nós queremos desenvolver verdadeiros seguidores de Cristo, Senhor, e nós queremos trazer tudo isso para o nosso Brasil, para essas adolescentes, esses jovens, essas famílias. Senhor, usa-nos, Senhor, e abençoa cada um que está aqui Amém. Nesse grupo, que o Senhor dê uma unção especial na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Muito, muito obrigada. A Noemi vai parar a